quero falar com os irmãos hoje sobre, e o tema do que eu vou ministrar hoje é a essência da vida. Talvez você já tenha visto aí nas redes sociais, a gente divulgou essa palavra, e eu queria falar um pouco sobre isso. E eu pesquisei a definição de essência, e essência quer dizer o seguinte: aquilo que é mais básico, o mais central, a mais importante característica de um ser ou de algo, de alguém. Sabe aquelas pessoas que são tão doces assim na maneira de falar? Então você vai definir ela e você vai dizer: é uma pessoa que tem uma doçura extrema. Já tem gente que é ignorante assim, é muito pesado, né? E aí você vai dizer que o fulano é grosso. Então, assim, você pode definir alguém às vezes por como ela se mostra, se apresenta. E as pessoas, elas têm mesmo uma essência, uma parte mais importante de ser. Qual é a essência de uma casa, por exemplo? O alicerce. Dá para construir uma casa sem alicerce? Não dá. Para você construir uma casa, tem que ter o alicerce, porque o alicerce é essencial. Amém, irmãos? Estão vivos aí? Amém, irmãos? Amém. Seja bem-vindo, você está na igreja Adoração. É bom ter você aqui com a gente. Que bom que você está aqui. Coisa boa de Deus. Então, é essencial ter alicerce para você construir. Então, o que seria especialmente básico e essencial para a vida? Comida. Alguém vive sem comida? Vive, irmão? Roupa não é essencial? Moradia, um teto sobre a sua cabeça. Família. É muito difícil viver sem família, viver sozinho, isolado. É triste, não é bom. Mas a Bíblia diz que Deus faz com que o solitário também viva em família. Então, se você está se sentindo só, Deus tem uma família para você. Nós somos uma família para você. Educação é fundamental, amém? Dinheiro, alguém vive sem dinheiro? Vive, gente? Vocês ainda vão jantar, né, depois daqui? Está muito fraco, me ajuda, contribui com o pregador, por favor. Então, alguém vive sem dinheiro? Não. O que é essencial ainda mais? Um relacionamento com Deus. Sem Deus a gente não vive bem. Se tudo isso é essencial, então por que muitas pessoas que mesmo tendo tudo isso à disposição não têm felicidade? Não se sentem plenamente abençoados, felizes? Porque na verdade elas não estão se apossando daquilo que Deus tem dado. E porque nós temos mudado valores, a gente tem trocado valores. Coisas que são importantes por coisas que não são tão importantes. Você quer ver? Eu fiz uma pesquisa. 50 anos atrás, quem tem mais de 50? Não levante. Ah, levante. Tá bom. Pastora Meire, corajosa, levantou. 50 anos atrás, você sabia que não tinha telefone fixo? Nem celular. Mas por que hoje a gente acha que não pode viver sem celular? A gente vai para o banheiro, o celular vai junto. Se você não tiver cuidado, é você entrar debaixo do chuveiro com o celular, de repente, meu Deus, E hoje tem celular à prova d'água. Você pode mandar mensagem tomando banho, se você quiser. Mas não tinha, 50 anos atrás, não tinha Wi-Fi. Mas por que agora a gente chega em qualquer lugar e pergunta: qual é o Wi-Fi daqui? Qual é o nome? A senha? Né? Você não consegue sentar numa mesa para ter comunhão com as pessoas que você ama, porque você já quer puxar. Uma coisa também que não existia 50 anos atrás: o quê? Internet. Não existia. Não existia TV em cores. Não existia e-mail, irmão. Não existia e-mail, tá? Você tinha que fazer o quê? Você tinha que mandar carta. Quais irmãs que estão aqui eram na época colecionadoras de papel de carta? Quais dos irmãos homens colecionavam papel de carta? Olha os homens aí. Irmão, homem não manda carta. Eu não podia escrever uma carta no papel. Não, homem é bruto, rasga um pedaço de uma caixa de papelão e manda. Homem também tinha papel de carta. Tem algum homem que usou papel? Eu usei papel de carta. Alguém mais?
Só eu? Tudo bem. Não, tem um irmão lá atrás me apoiando. Obrigado, meu irmão. Nós estamos juntos. O senhor não está sozinho nisso, nem eu. Mas você mandava carta. A questão é que você enviava a carta, você tinha que esperar dias para ela chegar no destino, depois a resposta. Não é assim? Hoje em dia, a gente quer tudo na hora. Pum, 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 mandou, chegou, foi. Não é? A coisa está tão assim, tecnológica, que você fala com alguém no Japão vendo a pessoa. Não é assim? Tudo bem. Não tinha naquela época rede social. Há 50 anos atrás não tinha rede social. Você não tinha que se preocupar em ficar postando as coisas que você fazia. Não tinha videogame, não tinha. Tem uns irmãos hoje que, se tirar o videogame dele, a escada ele tem um troço do coração, né? Não tinha, tá? Não tinha. Não, os videogames da minha época são ultrapassados. Hoje em dia é PlayStation 4, é não sei o que. Eu nem sei mais, tá? Eita, tem gente falando aí. Não tinha câmera digital. E eu me lembrei esses dias que quando eu estava de férias, fui a Juazeiro com a minha esposa para visitar uma parte da família dela. Depois fomos a Paraíba visitar minha família. E eu estava em Juazeiro e disse para ela, já que a gente está em Juazeiro, vamos visitar o Seu Lunga. Alguém conheceu o Seu Lunga? Só eu, irmão. Já ouviram a história do Seu Lunga, né? E eu falei assim para minha esposa, vamos na casa do Seu Lunga. Eu não posso vir a Juazeiro e não fazer uma visita para o homem famoso. Cheguei na frente da casa dele, Seu Lunga estava de perna cruzada, com um chapéu do tamanho do universo. E um nariz maior ainda. E eu falei, Seu Lunga... Eu e minha esposa, o João, ainda no bebê conforto, assim. E aí, ele levantou a cabeça tranquilamente e disse assim, pois não. Falei, Seu Lunga, eu estou aqui de férias, ó, minha esposa, meu filho. E como o senhor é um homem famoso, só apareceu no Fantástico, não sei que programa das quantas. Eu queria tirar uma foto com o senhor. Ele levantou a cabeça, olhou para mim e disse assim, primeira coisa, ninguém tira nada de mim. Ninguém vai tirar nada de mim. Outra coisa, se você disser para mim que quer bater uma foto comigo, eu também não permito, que não deixo ninguém me bater, ninguém me bate. E eu estava de férias, sem estresse, tranquilo. Tá certo, Seu Lunga. O senhor está certo, eu estou errado. Então como é que o senhor quer que eu fale? Ele disse, o jeito certo de falar é fotografar. E eu olhei para ele e falei assim, Seu Lunga, posso fotografar com o senhor? Pois não. Ele levantou, eu tenho essa foto até hoje. Ele levantou e o homem até deu um sorriso. Fotografamos, era uma máquina digital. E você sabe que você consegue ver. Hoje não se usa quase mais, mas é o celular mesmo. Eu falei, Seu Lunga, o senhor quer ver a foto? Ele disse, para quê? Eu me vejo todo dia antes de sair de casa. Então não preciso. Então quando eu lembro de máquina digital, eu lembro do Seu Lunga. Mas há 50 anos atrás não tinha DVD, não tinha Blu-ray, não tinha MP3, MP4, não tinha as plataformas digitais. Ainda já tinha disco de vinil, sim. Né? Aquelas gravações bem antigas. Interessante é que as pessoas viviam sem isso tudo. Os avós de vocês não viveram sem isso. Os pais de alguns não viveram sem isso. Nós não vivemos numa época que não tinha isso. Não tinha nada disso. Mas por que hoje eu quero te fazer pensar, não do fato de que você tem que jogar celular fora, computador fora. Eu gosto de tecnologia, gente. Está aqui, ó, meu computador, eu tenho um celular aqui, sabe? Eu gosto de tecnologia, de modernidade. Mas o que eu quero te fazer pensar é que a tecnologia, ao invés de nos ajudar a nos conectar, ela tem nos afastado do que realmente importa. As pessoas, às vezes, para pedir um copo de suco para a mãe que está na cozinha, manda um WhatsApp. Mãe, dá para trazer um copo de suco para mim? Dá para trazer aí? Não tem a coragem de levantar e ir até lá e dizer, mãe, por favor, pode me servir um suco? Ou de servir para a própria mãe. Né? Então, aquilo que deveria nos aproximar, tem na verdade nos afastado do que realmente é essencial.
Você está ouvindo, né? Isso não existia. E eu penso que, além de buscarmos uma evolução tecnológica, o ser humano tem buscado algo para a sua alma, que essencialmente só pode ser encontrado em Deus. Você quer ver um exemplo? Tem alguma loja que vende paz? Seu vendedor, estou aqui hoje, eu queria comprar 1 hora de paz. Dá para o senhor me vender? Meu cartão é top, eu tenho um limite legal. Eu queria comprar 1 hora de paz. O senhor me vende? Não se compra paz. A paz só se encontra em Jesus. A palavra de Deus fala da paz que excede o entendimento. O que eu quero te mostrar é que as coisas mais essenciais você não vai encontrar no mundo. Você só vai encontrar em Deus. Você só vai encontrar num relacionamento saudável com as pessoas. Isso tudo porque a humanidade, ela tem caminhado desconectada de Deus. Evoluir não é o problema, desde que isso não nos afaste do que realmente importa. E nós estamos hoje contentes, né? Estou aqui com meu celular, um iPhone 7, está aqui. Eu me lembro que quando eu tive um iPhone 6, falaram de mim porque eu usava iPhone. E eu uso isso como uma ferramenta mesmo para o meu ministério. E eu tenho um 7 aqui. Mas você sabia que esse ano já vão lançar o 11º? Né? Já tem o X, tem o XS. Tá? E isso está tão frenético que você compra um celular hoje, daqui a 3 meses eles vão lançar um número depois. Ou então eles vão botar uma letrinha depois. Tinha o X, agora tem o XS. Daqui a pouco, se brincar, antes do 11 sai o XYZ. Né? Então, e aí você fica olhando para o seu smartphone e pensando: poxa, preciso do novo. Ele te serve, ele é bênção para a sua vida, dá certo para você, mas você fica naquele ritmo, porque o mundo tem nos levado para esse consumismo. Presta atenção nisso. O mundo tem te levado para essa vida frenética. Você nunca consegue encontrar um contentamento, uma alegria, uma gratidão diante de Deus, porque você sempre quer, a tua alma está sedenta, porque você ainda precisa se conectar mais profundamente com o Senhor. Tem gente mais preocupada em postar no Instagram do que no momento em si. Já viu isso? Eu acho intrigante quando uma pessoa posta. Na igreja a gente tem o ministério de fotografia. Agora mesmo o nosso culto está sendo transmitido pela internet. Tem pessoas nos assistindo em outros lugares, pessoas que não estão aqui. Então a tecnologia, ela pode favorecer. Mas eu acho estranho quando alguém no meio de um culto, a glória de Deus sendo derramada, ele está filmando. Olha o que Deus está fazendo aqui. Olha isso. Aí quando eu vejo essa postagem eu penso: e por que, fulano, que tu não está mergulhado na unção? Por que tu está gravando uma coisa que era para você estar participando? É que nem quando a gente vai para um jantar com amigos, a gente está mais preocupado com a selfie que vai postar no Instagram do que em si gastar tempo de qualidade com as pessoas que nós amamos. É verdade ou não é? Você senta na mesa, você já pensa: opa, peraí, vamos tirar uma selfie. Porque você quer postar, você quer mostrar. Você quer ver um exemplo disso? Na nossa cidade hoje você vai encontrar outdoor, você vai encontrar essas placas, que na verdade não é outdoor, acho que é billboard, o nome dessas placas de verdade, pelo menos é o que eu estou aprendendo no inglês, tá? E você vai encontrar gente postando coisas sobre eles, né? E tem gente que vai fazer aniversário e ele gosta, ele vai atrás de patrocínio de alguém que pague um outdoor dizendo: parabéns fulano. Eu não estou dizendo, por favor gente, eu não estou radicalizando que você não pode fazer uma homenagem para alguém, mas você vê que tem gente que tem necessidade de aparecer de alguma forma. As redes sociais têm, infelizmente, extraído de nós o pior. É uma competição. Você compete com os outros que você segue. E você quer ser melhor do que a postagem do fulano que postou antes de você. E isso está extraindo de nós uma coisa que não é boa. Porque ao invés da gente se alegrar com a alegria do outro, a gente se entristece quando alguém está mais na moda do que a gente.
O que eu quero te dizer é que existem coisas mais fundamentais. Porque quando você quer aparecer demais é porque na verdade você não é muita coisa. Porque os que são de verdade não precisam se esforçar para mostrar. Eles sabem quem são. Eles têm uma identidade bem firmada. Eles não vão precisar mostrar para ninguém, porque eles estão bem estabelecidos. Como eu disse, eu uso a internet, eu gosto da tecnologia, mas eu penso sobre o valor da família. Nós podemos usar essas ferramentas, mas precisamos usá-las correta e equilibradamente, para que isso não nos afaste uns dos outros e de Deus. Eu pergunto, meus irmãos, diante de tudo isso que o mundo nos oferece, dessas conquistas que não são essenciais, vale a pena conquistar coisas se nós estamos perdendo a nossa alma? Você não precisa abrir, mas a Bíblia diz em Mateus 16, 26, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Não se engane. É difícil alguém postar coisa ruim na internet, vai sempre postar coisas assim aparentemente boas. Mas não se engane, não existe uma vida perfeita. Eu estou fazendo um check-up, eu estava com a médica fazendo um ecocardiograma. E ela disse assim, como é seu estilo de vida? O senhor bebe não, fuma não? E como é que está a sua vida? O senhor está estressado? Eu falei, um pouquinho. Só um pouquinho mesmo. Aí ela disse, como é que o senhor lida com isso? Olha, não tem ninguém que tenha a vida perfeita. Então a gente tem que enfrentar os desafios da vida. Não tem vida perfeita. Ela disse, o senhor tem razão. Não existe uma vida que seja perfeita. E meus irmãos, eu só tenho 38 anos, mas quanto mais eu envelheço, mais eu penso sobre isso. Eu penso no que faz parte da essência da vida de Cristo na minha vida, na minha família. E ultimamente, eu vou te falar, eu tenho feito um balanço. Geralmente a gente faz isso no início de ano. Eu acho que eu comecei o meu no início de ano, ainda estou fazendo. Um balanço da minha vida, os meus erros, os meus acertos. O que eu voltaria atrás se eu pudesse voltar atrás? Você sabe que agora no início do ano, eu não estou divulgando isso para dizer, meu Deus, como pastor é uma bênção. Mas de repente serve para você. Eu estava orando e falei, Deus, o que o Senhor gostaria que eu mudasse se eu pudesse voltar atrás? E Deus me falou, eu gostaria que você pedisse perdão para algumas pessoas que ao longo do seu ministério você feriu. Que pessoas, Senhor? E Deus foi me falando e eu fiz uma lista de 11 nomes, os quais eu me lembrei. E eu então, sem dizer nada nem para minha esposa, marquei encontro com todas essas 11 pessoas agora no mês de abril já, né? De março para abril. E eu fui marcando encontro com todas elas. Elas não sabiam o que eu queria. A única coisa que eu queria era pedir perdão. Porque ao longo da nossa vida, muitas vezes nós ferimos pessoas. Pastor Joaquim uma vez disse isso. Talvez ele até veja essa filmagem um dia. Meu filho, quantas pessoas eu feri ao longo do meu ministério? Eu só queria ajudar. Mas quantas pessoas eu fui tão duro e áspero que eu acabei ferindo o coração delas? Meu filho, se eu pudesse voltar atrás, eu faria coisas tão diferentes. Tem coisas que não dá para você voltar, mas tem outras que dá para você voltar. Dá para você consertar. Então conserte o que você pode. Você pode dizer amém? Conserte aquilo que você pode consertar. Esse ano eu vou completar 12 anos de ministério pastoral. E 12 na Bíblia tem um significado de plenitude, de equilíbrio, de completude. É algo que se completa. E sabe, irmãos, eu tenho sentido, Heber Trigueiro, pastor Heber, eu tenho sentido que tem um ciclo na minha vida se fechando e tem outro prestes a começar. Então, eu tenho pensado bastante, buscando mudar o que eu preciso mudar em mim mesmo. Eu penso às vezes sobre todos vocês aqui, eu oro por vocês. Eu penso sobre as pessoas que já passaram pela minha vida, as pessoas que eu aconselhei, aqueles que ouviram meus conselhos. Eu não sei tudo, mas conselhos que eu dei mediante a palavra. E eu lembro daqueles que foram abençoados, como a Karime, que ouvindo uma ministração minha, decidiu voltar a estudar. Se formou recentemente em enfermagem. E essa semana que passou, ela mandou um áudio para a gente, de um médico, dizendo, Karime, traz teus documentos, porque você está sendo contratada pelo hospital.
você vai estar trabalhando conosco. Então ela estudou, se formou e hoje foi contratada para trabalhar num hospital. Quantas pessoas eu vi sendo abençoadas, mas quantas pessoas também eu vi fazendo escolhas tão ruins, destruindo suas vidas, seus ministérios, por causa das escolhas que fizeram. E eu falei sobre isso outro dia. Então eu tenho pensado, gente, sobre isso, feito um balanço. Fazendo esse balanço geral, eu chego a algumas conclusões. Outro dia minha esposa estava vendo uma reportagem e o centro da reportagem era uma pergunta. E o repórter perguntava: o que você faria diferente se você pudesse voltar no passado? Teve uma senhora que dizia assim: eu jamais casaria. Oh, coisa ruim foi casar. Ah, meu Deus, se eu pudesse, eu voltava atrás. Eu achei aquilo tão triste, tão horrível, né? Porque eu penso: meu Deus, eu casei de novo esses dias. Fosse para casar, casava outra vez. Mas tem gente que está desejando não ter se casado. Espero que esse não seja o desejo do seu coração, mas seja o desejo de melhorar o seu casamento a cada dia. E você que está solteiro, quem está solteiro, levanta a mão. Se não levantar, não vai casar nunca mais. Pastor, o que é isso? Então eu vou te dar outra chance de você levantar a mão se você está solteiro. Ó, a palavra de pastor tem muito poder. Olha aí. É brincadeira, gente, mas vocês gostam de descontrair, né? Você que está solteiro, irmão, por favor, faça a escolha certa. Amém? Amém, irmão? Por favor, pense bastante para você casar com a pessoa de Deus para a sua vida. Mas a questão é que muitas vezes nós pensamos, e às vezes nós não paramos para pensar em como somos abençoados. Eu estou assistindo um seriado no Netflix chamado Chef's Table. É a história de chefes de cozinha. Pastor, o senhor está vendo essas coisas? Irmão, tem falado tanto ao meu coração esse seriado. E outro dia eu estava vendo a história de um filho de um açougueiro que cresceu vendo o pai trabalhar com carnes. Interessante que o pai vendia o filé, vendia o contrafilé, a chã, vendia picanha, alcatra, tudo. O colchão mole, tudo ele vendia. Eu nunca vi alguém dizer que fazia um guisado assim, mas ele disse que o que sobrava do boi era o focinho. Alguém já viu o guisado de focinho de boi? Nunca tinha visto isso na vida. Sobrava o focinho do boi e as vísceras, né? As tripas do boi, coisas que o pessoal não queria, isso lá na Itália. Então a avó dele, para não estragar o que sobrava, fazia um sopão. E ele comia aquela sopa. E ele cresceu comendo a sopa da avó, de focinho de boi. Eu nunca tinha visto isso. Mas um dia ele fez 18 anos, o pai dele chegou e disse: filho, você completou 18, você é homem agora, eu vou preparar um filé para você. Ele disse que sonhava em comer um filé durante toda a vida. O pai então separou aquele filé para comemorar com o filho que estava se tornando homem. E aí preparou aquele filé e ele ficou naquela expectativa, né? Meu Deus, hoje eu como um filé. E quando ele deu a primeira garfada, que ele mastigou o filé, ele disse assim: isso não é melhor do que o cozido que a minha avó fazia. Olha, o cozido da minha avó é melhor do que esse pedaço de filé. Então ele descobriu que o que ele comeu durante toda a vida, para ele, era mais saboroso do que o que ele esperou comer aos 18 anos. Quantos de nós temos tudo o que precisamos na vida para sermos felizes e abençoados, mas a gente fica na expectativa de algo que possa acontecer? Eu só serei feliz quando isso acontecer. Então, você fica nessa expectativa e não aproveita a jornada. Você não observa a beleza da jornada, a beleza de cada instante, a beleza de cada momento da sua vida. Você não observa, porque você está com expectativas demais no futuro. E muitas vezes, no decorrer do caminho, nós perdemos a essência. Ou posso dizer que alguns saem do caminho. O salmista disse em Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração.
Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Irmãos, no decorrer da caminhada perdemos a pureza, perdemos a simplicidade, perdemos a esperança às vezes, perdemos a vontade de sonhar, deixamos de sonhar. Talvez tenha alguém aqui essa noite que no decorrer do caminho foi tão ferido que não sonha mais. Irmão, em nome de Jesus, você precisa voltar a sonhar. Minha irmã, você precisa voltar a sonhar. Perdemos a alegria de viver, permitimos que o amor se esfrie. Sabe, você olhava um mendigo na rua pedindo ajuda e você se compadecia. Agora você não dá mais a mínima. Teu coração está meio endurecido pela vida. A Bíblia diz em Mateus: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Olha para o irmão do seu lado e diz assim: meu irmão, persevera, por favor. Não perde essa essência não. Persevera. Pastor, quando que a gente perde a essência? Vou te dar uns exemplos simples. É quando nossa vida com Deus se torna robótica, automática, religiosa. Você perde a essência quando você deixa de ter prazer ao orar. Quando você deixa de extrair ensinamentos quando você lê a Bíblia. Você perde a essência quando você para de buscar conhecimento na palavra. É quando nós deixamos de dizer eu te amo às pessoas que precisam ouvir. Ah, pastor, já estou casado há 30 anos, já falei muitas vezes para minha esposa, eu te amo. Eu não preciso mais, ela já sabe. Conversa, tem que dizer. Tem que dizer, mulher é um ser assim, especial, né? Por exemplo, mulher gosta de flores, pelo menos a maioria. Eu às vezes digo para minha esposa: amor, por que vocês gostam de flores? Isso aqui murcha no outro dia, poxa vida. Ah, não, eu sei que vai murchar, mas eu gosto. Eu sei que murcha, mas eu quero ganhar. Por favor. Então, diga eu te amo. É importante. Você dizer eu te amo para a pessoa que você ama. É quando nós dizemos, ou na verdade deixamos de dizer eu te amo sem interesse. Porque tem aquele eu te amo, né? Ah, eu te amo tanto, marido. Minha esposa que me chama assim: marido, eu te amo. Aí tem aquela esposa que diz assim: marido, eu te amo tanto, tu pode me levar hoje na loja da Arezzo? Queria tanto, eu vi. Não, minha irmã, diga para o seu marido eu te amo sem segundas intenções. Só mesmo para dizer eu te amo. Você está entendendo isso aqui? Está entendendo? Está mesmo, gente? Por que vocês estão tão assim hoje? Tá bom. Tá, eu estava lembrando agora que eu levei esses dias o João no circo. Levei o João Pedro no circo. E em toda a minha vida, em todos os circos que eu fui na vida, nunca um palhaço me chamou na plataforma. E dessa vez aconteceu. Tinha umas 3.000 pessoas no circo. E o palhaço disse assim, chegou perto de mim, aquele palhaço não tinha vergonha, irmão. Papai, vem aqui, corre aqui para cima. Eu disse: não, senhor. Eu disse: não, pode vir, não tem problema. Eu disse no ouvido dele: palhaço, eu sou pastor, pelo amor de Deus. Aí ele disse assim: pastor, não te preocupa que a minha esposa é evangélica. Tudo bem, mas esse palhaço me fez uma vergonha, mas tão grande, irmão, não vou te contar não. Você quer saber? Certeza. Ele abriu os braços, começou a música do Titanic. Aí ele disse: me abraça por trás aqui assim. Aí eu já estava em cima do palco, eu não sabia mais o que fazer da vida. E aí fizemos aquela cena do Jack e da Rose. Você acredita nisso? E o meu filho lá caindo na risada me assistindo. Isso foi lá em Belém. Eu falei: ô Jesus, não deixa ter ninguém de Castanhal aqui. Senhor amado. Tem alguém com o celular me filmando. Eu acho que eu vou fazer isso com os irmãos. Vou trazer os irmãos para o altar. Eu vou fazer umas perguntas, alguma coisa para você despertar. Amém? Tudo bem. Pastor, quando é que a gente perde a essência? Quando nós perdemos o prazer de trabalhar com o que amamos fazer.
É quando, para vencer a concorrência, nós fazemos o que não é correto, assim como eles. É quando deixamos de ser gratos. É quando a posição social, o status ou o poder fazem com que você perca a sua humildade e simplicidade. Irmão, não perca a sua humildade, a sua simplicidade. Se você for convidado, coma no restaurante mais chique que você puder. Esses dias me levaram num restaurante lá em Belém. Negócio assim top, irmão. Me convidaram, eu fui, minha esposa, meu filho, e uns irmãos me levaram. Meu Deus, que experiência extraordinária. Se você for levado a um restaurante desse, coma, mas se você estiver na roça, fique grato em comer um arroz com ovo também, se for necessário. Não perca a simplicidade. É quando alguém se desvia dos caminhos de Deus e deixa Jesus. Se você está aqui essa noite, você deixou Jesus, você pode voltar para Jesus hoje. Ele está com os braços abertos. É quando deixamos de valorizar as coisas simples que Deus nos dá, como um simples abraço. Irmão, você já deu um abraço demorado? Sabe, lá em casa eu tenho a minha esposa, ela ama abraçar, irmão. Ela ama abraçar. Quando ela acorda, ela já vem no meu rumo. Eu já sei que é um abraço. Aí ela me abraça. Se ela está na cozinha e eu chego na cozinha, tem outro abraço. Só que não é esse abraço assim rápido. E minha esposa tem uma técnica de mata-leão. Então ela me pega, ela me abraça e segura meu pescoço por trás. Eu tento escapar, mas não consigo. Aí ela às vezes me abraça, aí eu tento sair e ela está aqui segura atrás de mim. Aí eu não tenho escapatória. Aí às vezes eu estou nervoso, preocupado com alguma coisa, mas ela me dá aquele abraço, aí eu tenho que me render. Aí fica. Aí às vezes eu digo assim, amor, vamos fazer as coisas, tem que fazer, bora, né? Acelerado, agitado, né? Aí eu vou me desmanchando, irmão. Você sabia que cientificamente um abraço demorado pode até curar certas enfermidades? Sabe? Estresse, você dá aquele abraço. As irmãs podem pedir essa técnica para minha esposa, de segurar por trás. Eu tento escapar, não consigo. Irmão, quantas vezes a gente precisa de um abraço demorado? Mas nós deixamos de valorizar isso. Eu vi um vídeo essa semana, eu queria mostrar aqui. Apaga as luzes aí, me ajuda. E são dois filhos, uma filha e um filho que decidiram ligar para os pais. Olha aí. Alô? Alô? Oi, velho. Benção? Deus abençoe. Eu te amo. Eu também te amo. Tá chegando em casa já? Não, eu ainda tô aqui na igreja. Pois é, eu tô chegando em casa já. Tá bom. Aí eu sei que chegar em casa, você fala que me ama também? Fala. De novo? Fala. Eu vou estar falando demais aqui. Tá bom. Tá, obrigado, viu, bem? De nada. Beijo. Oi, papai, tudo bem? Beleza, como é que você tá? Tô bem também, só queria ligar pra falar que eu te amo. Ô, meu filhão, eu também te amo muito, papai. Fiquei com saudade aqui, quis ligar. Ô, não, mozão. Eu também te amo muito, meu filho. Demais. Que bom receber uma ligação dessa. Eu tô quase não falo comigo. Que bom, meu filho, é isso aí. Obrigado pela ligação, papai. Ficou muito contente. Eu também te amo demais. Beijo. Tá bom. Meu amor. Beijo, tchau. Eles decidiram ligar para os pais só para dizer te amo. Teve um pai, você viu o último. Filho, você nem fala direito em casa. Você me ligar para dizer eu te amo. E o menino ficou tão emocionado. Irmãos,
Nós não fazemos mais isso hoje. Você fica longe da sua mãe um tempão. Você sequer dá uma ligação para dizer: mãe, está tudo bem, eu te amo. Nós não ligamos para os irmãos que faltaram o culto, ou o grupo de crescimento: irmão, você não foi no GC, senti tua falta, você está bem? Nós não ligamos mais para as pessoas que amamos dizendo: eu te amo. Por que a gente não faz mais isso? Por que a gente não tem a simplicidade de ligar? Talvez hoje você precisa sair desse culto e ligar para alguém que você nunca mais disse eu te amo, mas que você ama. Quantos começaram tão bem, mas se perderam? Sabe, é como deixar seu casamento cair na rotina diária. Porque durante a vida o corpo envelhece, não tem como a gente parar o envelhecimento, mas tem como a gente preservar a fidelidade, o amor, a cumplicidade, a amizade. Porque muitos, junto com o envelhecimento, têm perdido o simples prazer de conviver. Você sabe que lá em casa é uma coisa comum, eu e a minha esposa. Minha esposa, quem conhece, sabe que ela ama chá, ama. Tá? Ela toma chá quantas vezes for no dia. No final do dia, não é nada marcado, não é hora marcada, mas geralmente ela faz um chá para ela, se não eu faço. Ela faz um café para mim, que é o contrário da maioria, eu durmo melhor quando eu tomo café. É estranho, mas é isso mesmo. Então ela faz um cappuccino para mim, faz um café e ela faz um chá. A gente senta às vezes para tomar o café, o chá e fica conversando, falando sobre a vida, compartilhando algumas coisas do dia. E isso não tem mais acontecido na sua casa, no seu casamento, no seu relacionamento. Por quê? Então, quantos ao longo do caminho se perderam da essência? Porque alguns pioram ao invés de se tornarem melhores. Todos nós temos uma jornada pelo autoconhecimento e nós temos o dever de crescer e melhorar cada dia. Você pode dizer amém? Geralmente um casamento não termina só porque tem falta de relacionamento sexual, mas termina porque tem falta de cumplicidade, falta de amizade, falta de um relacionamento além. E Deus esses dias tem falado comigo através do texto de Apocalipse 2. Quando Deus faz uma declaração, Jesus fala na verdade com a igreja de Éfeso e diz para eles: olha, apesar de tudo que vocês são de bom, eu tenho uma coisa contra vocês: vocês perderam o primeiro amor. A igreja de Éfeso tinha muitas qualidades. Ela trabalhava arduamente, era perseverante, não tolerava homens maus, descobriu os impostores, os pondo à prova. Não era qualquer um que subia no altar da igreja de Éfeso para pregar. Suportava sofrimentos por causa do nome de Jesus sem desfalecer. Odiava as práticas da idolatria. No entanto, havia abandonado o primeiro amor. Pastor, mas o que significa esse primeiro amor? Abandonar o primeiro amor, afinal de contas, o que é isso? Sabe, alguém aqui se lembra de quando se converteu e entregou sua vida para Jesus? Você lembra? Levanta sua mão aí, por favor. Muita gente lembra. Sabe, você se emocionou, você chorou, o Espírito Santo veio em você, você foi tocado e você saiu daqui querendo ganhar todo mundo para Jesus, não foi assim? E você já foi para o lado do irmão, da esposa, da família. Você passou a ser conhecido até como um chato, porque você pregava o tempo inteiro. E eu me lembro da minha mãe tentando trazer salvação, conversão para a vida da minha tia Graça. E minha mãe, sempre que estava em São Paulo, na casa da irmã, pregava o evangelho para ela. E um dia minha tia estava com a paciência por aqui e disse assim: pelo amor de Deus, minha irmã não fala de outra coisa, a Iris não fala de outra coisa, a não ser que eu tenho que aceitar Jesus, senão eu vou para o inferno. Que minha mãe é muito direta. E ela disse assim: eu vou bolar um plano para ver se a minha irmã me larga de mão, eu vou aceitar Jesus de mentira. Já contei isso aqui uma vez. E a minha mãe chegou e disse: Gracinha, você quer receber Jesus? Você precisa. Ela disse: hoje eu vou aceitar Jesus. Mas era uma encenação. Ela queria que a minha mãe pensasse que ela tinha se convertido e não pregasse mais. Mas minha mãe, guiada pelo Espírito Santo, disse assim: tudo bem,
Você quer aceitar Jesus mesmo? É hoje, eu quero. Então ajoelha aqui, você vai fazer uma oração de confissão, de fé. E aí a minha tia se ajoelhou e minha mãe disse: repita comigo: eu reconheço Jesus Cristo como Senhor e Salvador e me entrego. E a minha tia, que estava ajoelhada para enganar a minha mãe, se converteu de verdade. Foi cheia do Espírito Santo, foi batizada em outras línguas, ajoelhada. Se ajoelhou para mim, mentindo, levantou crente. Levantou crente. Em lágrimas, entregou a vida para Jesus. E a partir dali a vida dela foi mudada. Talvez você era até aquela pessoa meio indesejada, mas você tinha aquela vontade de pregar o Evangelho. Por que que isso se perdeu? Por que que a vontade de ganhar pessoas para Jesus se perdeu? Por que que o desejo de fazer a diferença se perdeu? Nós nascemos de novo. Isso se assemelha a quando nós casamos apaixonados, mas o tempo passou e parece que isso se perdeu. Por que que isso mudou? Por que que isso passou? E Jesus disse para a igreja de Éfeso: se arrependa, se lembre de onde você caiu. Irmão, escute aqui, eu estou caminhando para terminar. Pense, aonde você caiu, você precisa se arrepender e voltar. Você precisa voltar às práticas da boa obra. Volte a ter um relacionamento vivo com Jesus. Volte a dizer eu te amo às pessoas. Volte a fazer o que é correto diante de Deus. Volte a ser grato. Volte a ser simples e humilde. Volte a abraçar as pessoas que você ama. Volte a evangelizar. Volte a desejar ganhar pessoas para Jesus. Volte a ler a sua Bíblia. Porque buscamos. Por que nós buscamos às vezes solução em tantos livros e não na Bíblia? Volte a orar para saber qual é a vontade de Deus antes de tomar uma decisão. Pare de decidir para depois orar pedindo misericórdia. Volte a ser como uma criança. Pare, volte a confiar em Deus. Pare de se perturbar e se preocupar tanto. Jesus um dia, ele chama uma criança e ele diz: quem não se converter, quem não se tornar como um desses pequeninos, não vai entrar no reino dos céus. Sabe, não é em termos de maturidade, é em termos de pureza. A criança está aberta para brincar. E eu estava me lembrando que nesse restaurante que nós estávamos, o meu filho pegou uma garrafa de água, encheu. Vem cá, João. Eu pedi para ele fazer isso hoje. Está preparado? Sobe aqui. Será que a gente vai acertar pelo menos uma? Então, ele fez isso aqui, ó, encheu a garrafa. Irmão, restaurante chique demais. Ele começou a jogar essa garrafa para cima. Eu comecei a ficar com vergonha, né? Ele tentando acertar. Aí ele acertava e fazia assim: vamos ver se a gente acerta. Ele fazia... E aí eu comecei a olhar para os lados, porque o pessoal comendo na mesa. Eu disse: meu filho, não faz barulho. Meu filho, cuidado. E aí de repente eu conversando com os irmãos, e eu estava aqui com ele no cantinho jogando a garrafa para ver se acertava ela de pé. Vê se consegue aí. Quase. Foi quase. Olha, será que eu vou te deixar tentando aí? Glória a Deus. Eu pedi para ele fazer essa ilustração. Sabe por que essa palavra vai ficar gravada na tua cabeça? Só por causa dessa água girando, essa garrafa. Porque o meu filho não se importou em, no meio de um restaurante chique, pegar uma garrafa de água mineral e ficar jogando para cima, brincando. Mas às vezes a gente entra numa em que a gente se importa com tudo. A gente tem vergonha de tudo. A gente não aproveita nada. Tá? A gente não aproveita aquilo que Deus nos dá, porque a gente tem vergonha. E essa garrafa é só um símbolo de você dizer: obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito. Outro dia, chegando em casa, minha esposa olhou para o céu e disse: meu Deus, amor, que céu estrelado. Fazia tempo que eu não vi um céu assim. Quantos de nós não paramos mais para olhar para o céu e glorificar Deus pelas estrelas? Quantos de nós não agradecemos ao Senhor pela vida que nós temos? Nós temos perdido a essência daquilo que é simples. E eu quero te dizer essa noite: pare de ouvir as vozes do mundo.
Ouça a voz simples de Deus. Ouça a voz de Deus essa noite. Nós precisamos disso. Naamã chega diante do profeta Eliseu, leproso, doente. E Eliseu diz assim: fala para ele mergulhar 7 vezes no Jordão. Naamã fica chateado. Esse profeta não sai para me receber. Por que ele me mandou mergulhar no Jordão? E um servo de Naamã chega para ele e diz assim: Senhor, posso te dar um conselho? Se Eliseu tivesse te pedido uma coisa difícil, você não faria? Faria. Por que você não dá 3 mergulhos? 7 mergulhos no Jordão e pronto? Fala, tudo bem. A Bíblia diz que ele mergulha. No 7º mergulho, quando ele levanta, ele está completamente curado. Às vezes a gente quer que Deus faça coisas mirabolantes. Não serve dizer assim: irmão, vem cá, deixa eu orar por ti. Não, nós temos que dizer assim: assim diz o Senhor, varão ungido de fogo. Aí o cara... Irmão, eu acredito no mover do Espírito Santo, tá? Eu acho até que a gente podia se parecer mais com nossos irmãos da Assembleia de Deus. Por quê? Eles são fogo puro mesmo, tá? Agora, nós não podemos pôr Deus numa caixinha. Aí a gente ora por você aqui, depois você vai pedir oração para a irmã que mora lá no final do Jaderlândia. Porque tem uma irmã lá que ora. E quando ela ora, acontece. É fogo. Quer dizer que a oração que a gente fez não valeu? Deus não se move também aqui? Às vezes a gente quer coisas mirabolantes, coisas assustadoras. Não, não serve, irmão. Deus se move também nas coisas simples. Nas coisas simples. É simples. Você nunca deixou Deus falar com você na placa de um caminhoneiro? Hein? Aquelas placas de caminhoneiro, você está na estrada perturbadinho, de repente está lá: Deus é contigo. Não serve para você essa mensagem? Não é bênção para a tua vida? Irmão, eu já fui edificado através de uma placa de um caminhoneiro. E aquilo reativou ali o meu coração. Porque você tem que estar aberto para ouvir Deus. Tem muita gente cansada e com a alma doente. Se permita ser curado, dando uma chance a você mesmo do que Deus pode fazer. Não podemos esquecer da beleza da vida, que a beleza da vida também está na jornada. Tenha cuidado com o tempo, não tenha pressa. Olha para o irmão do seu lado e diz: irmão, não tem pressa. Aproveite cada momento que Deus tem te dado, meu irmão. Se volta para o que importa. E Salomão, ele diz: olha, não tem nada novo debaixo do sol não. É tudo a mesma coisa sempre. Antigamente a gente dizia assim: olha, estão me apelidando na escola, mamãe. Hoje a gente chega em casa e diz assim: mamãe, eu estou sofrendo bullying. Mas é tudo a mesma coisa. O que nós não podemos é perder a essência. Não perca a essência. Não é porque está na moda mostrar a barriga que você vai vestir roupas mostrando a sua barriga por aí. Você foi chamada para fazer a diferença. Luz do mundo, sal da terra. Pare de tentar corresponder às expectativas dos outros. Às vezes nós fazemos o que todo mundo faz, porque parece legal. Não, faça o que Deus está te pedindo. Pessoas diferentes é que se tornarão relevantes. A Bíblia diz em Atos 2, e eu realmente estou terminando: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Aquele povo, eles tinham práticas diferentes. Era o que nós chamamos de igreja primitiva. Eles tinham realmente a manifestação desse primeiro amor, como nós podemos dizer.
Quantas vezes precisamos que Deus faça algo a mais para que a gente possa ver isso? Quantas promessas de final de ano vão ser necessárias para que você realmente mude a sua caminhada? E por último, eu vou pedir que você já fique de pé, por favor. A Bíblia nos mostra em Lucas 24 que os discípulos estavam a caminho, alguns deles, a caminho de Emaús. E Jesus se juntou àquela caminhada. E aqueles discípulos começaram a conversar com Jesus a caminho de Emaús, sem saber que era Jesus. Não reconheceram o Senhor. Até que eles entraram, foram comer juntos, e no partir do pão os olhos deles se abriram, a Bíblia diz. E eles reconheceram que era Jesus. Antes que eles disseram: porventura não nos ardia o coração quando Ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? A gente estava com Jesus, o nosso coração ardia, mas a gente não reconheceu que era Ele. Irmãos, nós precisamos reconhecer Jesus. Foi no partir do pão, foi compartilhando uns com os outros que eles reconheceram que era o Senhor, que os olhos deles se abriram. Você precisa reconhecer que sozinho você não vai conseguir, que é preciso compartilhar, se relacionar, desenvolver algo em família, dar importância àquilo que realmente importa, a verdadeira essência. Eu te pergunto, como é que está a sua vida hoje? Como está a sua vida hoje? Você tem uma vida superficial ou você tem uma vida essencial? Tem tantos pais que sequer têm tempo de passar os seus ensinamentos para os seus filhos. O que você tem dado, pai, à sua família, marido? Minha irmã, esposa, o que você tem feito pelo seu marido, pelos seus filhos? Você tem agido com sabedoria? Qual a essência? Você tem desfrutado desses momentos? Como você tem vivido com Jesus? Você tem lido a Bíblia? Você tem orado? Você tem desenvolvido uma vida essencial ou superficial? E o Senhor nos chama essa noite para vivermos uma vida essencial.